Olá, este é o programa Nisto Cremos, as grandes verdades da Bíblia. Esta é a nossa lição número 4. Vamos estudar hoje sobre Deus, o Filho, Jesus Cristo. Já vimos nas lições anteriores que o Deus da Bíblia é um Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Daí o uso da palavra Trindade para designar Deus, embora a Bíblia mesma não use essa palavra. Na lição passada fizemos um estudo amplo sobre Deus Pai. Agora eu quero convidar você para vermos o que a Bíblia ensina sobre Deus Filho, Jesus Cristo. Certamente o maior destaque que a Bíblia dá sobre Jesus Cristo é a sua obra redentora em favor do homem pecador. Como esse tema será bem desenvolvido em outras lições, nesta oportunidade eu quero considerar especialmente dois aspectos a respeito de Cristo: a sua divindade e a sua humanidade. Vejam, Jesus veio com essas duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana. E essa é uma questão que tem trazido certa controvérsia ao longo dos séculos dentro da história do cristianismo. A pergunta inicial é a seguinte: existem provas bíblicas da divindade de Jesus? A outra pergunta é: e como homem, Jesus tinha uma natureza pecaminosa como nós e foi vitorioso em resistir às tentações, nos dando assim um exemplo de que nós também podemos vencer todas as tentações? Ou será que ele veio com uma natureza humana sem inclinação para o pecado, assim como Adão quando foi criado? Essas questões são cruciais para a nossa compreensão da pessoa e da obra de Cristo em favor da humanidade. Então vamos nos lançar agora para esse estudo maravilhoso e bastante solene a respeito das duas naturezas de Cristo. A primeira pergunta então que nós fizemos foi: quais as evidências bíblicas de que Jesus é de fato um ser divino? A primeira evidência é o fato de ele estar incluído na Trindade divina, como nós já vimos no estudo número 2. Além dessa, existem outras provas bíblicas da divindade de Cristo? Jesus realmente é Deus? É isso que nós vamos ver agora, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. E eu convido você a me acompanhar de maneira muito atenta, porque nós vamos ler agora muitos textos da Bíblia que são muito esclarecedores. Eu tenho certeza que se houver alguma dúvida na sua mente sobre esse assunto, essa dúvida vai ser completamente apagada através daquilo que a Palavra de Deus nos ensina. Vamos lá então. Vamos começar então vendo um conjunto de passagens bíblicas demonstrando a divindade de Jesus no Antigo Testamento. Acompanhe. Miqueias capítulo 5, verso 2 diz assim: E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel. Uma referência clara a Jesus, uma profecia apontando para o nascimento de Cristo. E ele continua dizendo: cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Esse texto, portanto, deixa muito claro que Jesus, aquele que iria nascer, o que há de reinar em Israel, cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Vamos ver outros textos ainda no Antigo Testamento. Isaías agora, ele diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Você pode perceber que essas qualificações se referem à pessoa de Jesus Cristo. E vejam, o profeta aqui o chama de Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Vamos ver outros textos ainda. Ainda no livro de Isaías, capítulo 7 agora, ele diz: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe chamará Emanuel. Mas como é que essa passagem está evidenciando a divindade de Jesus? O significado do nome Emanuel é exatamente este: Deus conosco. Então estes são alguns textos que revelam a divindade de Jesus no Antigo Testamento.
Vamos ver agora no Novo Testamento alguns textos que deixam muito clara esta verdade de que Jesus é plenamente Deus. Primeiramente, textos que apontam para os atributos divinos encontrados na pessoa de Jesus. O primeiro deles, onipotência. Mateus 28, 18. O próprio Jesus, né? Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Vejam, Jesus aqui está assumindo para si mesmo toda a autoridade no céu e na terra. Isso aqui é uma demonstração da sua onipotência. A sua onisciência no Novo Testamento. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele diz assim: em quem, se referindo a Jesus, todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Vejam, eu estou trazendo apenas aqui alguns textos. Nos evangelhos nós vamos encontrar diversos momentos em que Jesus revela claramente o seu pleno conhecimento de situações que estão ausentes à sua pessoa física, demonstrando com isso a sua onisciência. E esse texto diz exatamente isso, né? Todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos em Jesus. Esse é um atributo da divindade e é visto na pessoa de Cristo. A sua onipresença, no Evangelho de Mateus, nas palavras de Jesus, ele diz assim: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. A presença constante de Jesus e o texto revelando este atributo, que é um atributo que pertence unicamente à divindade, a onipresença de Deus na pessoa de Jesus. Nas palavras de São João, capítulo 1, verso 1, o evangelista João, ele abre o seu evangelho com essas magníficas palavras. Ele diz assim: no princípio era o Verbo, se referindo a Jesus. E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Aqui, João está enfatizando, ressaltando a pré-existência de Cristo. No princípio, nos lembramos da expressão do Gênesis: no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, já no princípio, antes de todas as coisas, Jesus estava presente, estava com Deus. E não somente isso, ele era Deus. É uma expressão que denota claramente a divindade de Jesus. Uma resposta que Jesus deu a algumas pessoas que provocou uma reação muito estranha, porque as pessoas até quiseram pensar que Jesus estava blasfemando, porque na mente dessas pessoas essa expressão significou claramente que Jesus estava se colocando como Deus. O texto diz: respondeu-lhes Jesus: em verdade eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Ora, se Jesus nasceu muitos séculos depois de Abraão, como é que ele diz: antes que Abraão existisse, eu sou? Jesus aqui está demonstrando a sua pré-existência, ele já existia antes. E não somente isso. Essa expressão, eu sou, é a mesma expressão. Ela remete ao mesmo significado da expressão encontrada em Êxodo capítulo 3, verso 14, quando Deus diz: eu sou, diga ao povo que eu sou, te enviou, falando com Moisés. Uma expressão que somente Deus pode usar. Eu sou, na plenitude, no passado, no presente e no futuro, Deus é eternamente. E Jesus usa essa expressão se referindo à sua própria pessoa. Textos que revelam claramente a divindade de Jesus. Jesus disse também: eu e o Pai somos um. É claro que não é um no sentido de serem únicos, uma só pessoa, mas no sentido de serem ambos da mesma natureza, da mesma essência. Mais um texto que nos confirma a divindade de Cristo. Outro texto, o apóstolo Paulo diz: deles são os patriarcas e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Amém. Como é que o apóstolo chama Jesus aqui? Deus bendito. Vamos ver mais um texto. Hebreus capítulo 1, verso 8. Mas acerca do Filho: o teu trono, ó Deus, é para todo sempre, e cetro de equidade é o cetro do seu reino. Qual o sentido desse texto? Se você for lá no livro de Hebreus, no capítulo 1, você vai ver que essas palavras estão sendo ditas por Deus. Ele primeiro fala a respeito dos anjos, e em seguida ele fala acerca do Filho, que é Jesus. O próprio Deus
falando a respeito de Jesus. Vejam, novamente, Deus falando a respeito de Cristo, diz: o teu trono, ó Deus. Que coisa extraordinária. Aqui nós vemos Deus falando com Jesus, se referindo a Jesus, e dizendo, ó Deus, o próprio Deus chamando Jesus de Deus. O teu trono, ó Deus, é para todo o sempre. Evidências bíblicas muito claras de que Jesus é um ser plenamente divino, ele é Deus. Continuando ainda, espero que você não esteja cansado já de acompanhar tantas passagens bíblicas, mas é porque esse é um assunto tão importante e nós encontramos tantos textos claros que eu fiz questão de trazer muitos deles aqui. Esse texto diz assim: aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Dispensa qualquer comentário. Vejamos outro texto ainda. São Pedro agora escreve o seguinte: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. Vejamos mais um texto. 1 João capítulo 5, verso 20. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Mais um texto ainda. Colossenses capítulo 2, verso 9. E esse texto aqui fecha com chave de ouro essa série de textos bíblicos no Novo Testamento que apontam para a realidade de que Jesus Cristo é plenamente Deus. Vejam que palavras impressionantes com relação a esse assunto, ditas, escritas pelo apóstolo Paulo. Porquanto nele, em Jesus, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Parece que não podemos realmente ter dúvidas sobre a divindade de Cristo, não é verdade? Depois de termos lido esses textos, demonstrando esse assunto de forma tão clara. Mas e quanto à sua natureza humana? Jesus era mesmo humano ou só estava disfarçado de homem? Nós encontramos na Bíblia inúmeras passagens revelando características verdadeiramente humanas em Cristo. São tantas que, evidentemente, eu não pude trazê-las todas aqui. Mas apenas para você ter uma ideia de algumas características humanas reais na pessoa de Jesus, você pode observar nessas passagens da Bíblia. O primeiro texto diz que Jesus foi feito carne e sangue, portanto, plenamente humano. Passagens da Bíblia, aqui está uma, entre outras, revelando que Jesus, enquanto esteve aqui no seu ministério, ele teve fome, ele teve sede, ele sentiu cansaço, Jesus precisou dormir. Existem momentos em que nós vemos Jesus sentindo uma verdadeira angústia, Jesus se entristecendo profundamente, Jesus chorando. Todos esses são comportamentos plenamente humanos, características do ser humano. Com isso nós entendemos que, de fato, Jesus, sendo plenamente Deus, ele assumiu a forma humana e veio plenamente homem. É verdade. Não é um assunto tão fácil de entender. Nós precisamos realmente refletir e meditar muito sobre isso. Mas essa é a verdade da palavra de Deus. Existe ainda uma questão que merece um pouco de atenção em relação à natureza humana de Jesus. Jesus veio então, como vimos, e estão aí, essa verdade está aí em diversos textos bíblicos, Jesus veio com a natureza humana. A pergunta é a seguinte: Jesus veio com a natureza humana de Adão antes do pecado, ou Jesus veio com a natureza humana de Adão depois do pecado? Usando uma terminologia teológica, técnica, a pergunta é: Jesus veio com a natureza humana pré-lapsariana ou pós-lapsariana? Espera aí que eu vou explicar. A palavra lapso significa o quê? Uma falha, uma queda, não é isso? Pré-lapsariana. A natureza de Jesus é igual a de Adão antes do lapso, antes da queda, antes do pecado. Ou ele teria vindo com a natureza de Adão pós-lapsariana, depois da queda. Portanto, tendo uma natureza humana pecaminosa, uma tendência para o pecado. Esse pode parecer um ponto superficial, mas é vital para a nossa compreensão a respeito da natureza ou a respeito da obra de Cristo aqui quando ele veio. Existem estudiosos que utilizam vários textos da Bíblia
demonstrando que Jesus veio com a natureza humana depois da queda, uma natureza humana pecaminosa. Outros também, usando uma porção de textos da Bíblia, procuram demonstrar que Jesus veio com a natureza humana sem pecado, a natureza de Adão antes da queda. Quem está com a razão? Como resolver essa questão? E eu me lembro de uma história que eu li há algum tempo, de que num reino foram 2 súditos do rei entraram no palácio para resolver uma intrincada questão, para que o rei pudesse ouvi-los e então fazer um julgamento e ver quem estava com a razão. E um deles se aproxima do rei e conta a sua história e lança toda a culpa da questão sobre o outro. Quando ele termina de falar, o rei olha para ele com a testa franzida e diz: sabe que você tem razão? E ele saiu todo feliz. E então entrou o outro. O outro veio e contou a sua história, do seu ponto de vista, e lançou a culpa completamente sobre o primeiro. O rei ouviu atentamente, franziu a testa e disse: sabe que você tem razão? Por essa atitude estranha do rei, os conselheiros do rei se aproximaram dele e disseram: mas rei, vem o primeiro, conta a história de um jeito e você diz que ele tem razão. Aí vem o outro, conta a história de outra forma e você diz que ele tem razão. Rei, você não acha que isso vai trazer uma certa confusão para esse assunto? A história diz que o rei olhou para o conselheiro, franziu a testa e disse: sabe que você também tem razão? Vamos analisar agora esses 2 pontos de vista e vamos ver quem tem razão. Aqueles que dizem que Jesus veio com a natureza humana de Adão antes da queda ou com a natureza humana de Adão depois da queda. Vejamos. Romanos capítulo 8, verso 3 diz: porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Esse texto parece indicar que Jesus veio com a natureza humana pecaminosa, em semelhança de carne pecaminosa. Vejamos ainda esse outro texto, que parece indicar esse ponto de vista. Filipenses 2, verso 7. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Esse é um dos textos que são usados para defender essa ideia de que Jesus veio com uma natureza pecaminosa, ele abriu mão da sua perfeição, da sua divindade e veio em semelhança de homens, portanto ele veio com uma natureza humana pecaminosa. Alguns argumentam isso baseados nesse texto. Vejamos ainda um outro texto, Hebreus capítulo 2. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou. Jesus participou, portanto, de carne e sangue, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Pois ele, evidentemente, não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Muito bem, mas eu disse para você que existem outros textos da Bíblia que parece que indicam a outra posição, de que Jesus veio com a natureza humana de Adão antes do pecado, portanto uma natureza humana completamente livre da tendência e da inclinação para o pecado. Vamos ver alguns desses textos. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21. Aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Veja como este texto é bastante contundente. Está dizendo com todas as letras. Aqui não há lugar para interpretação. Jesus não conheceu o pecado, portanto não havia pecado nele. Eu sei que alguém pode estar pensando assim: puxa, mas parece que essa passagem apresenta uma contradição em relação aos textos que nós lemos antes. Calma, nós já vamos ver como conciliar essas coisas. Mas perceba de forma bem clara o que dizem esses textos que nós estamos lendo aqui agora, demonstrando que Jesus veio com uma natureza humana sem pecado. 1 João, capítulo 3, verso 5. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Mais uma vez, com todas as letras, Jesus, nele não existe pecado. Já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem
em mim. Quando Jesus diz que o diabo não tem nada nele, significa que o diabo de fato não tem nada nele. Portanto, querer atribuir a Jesus uma tendência para o pecado, alguma coisa má na sua natureza moral, seria dizer que o diabo teria alguma coisa nele. E Jesus deixa muito claro, o diabo não tem nada em mim, demonstrando a sua natureza humana plenamente santa e perfeita, como a de Adão antes do pecado. Mas a Bíblia parece estar dizendo as duas coisas, não é? Por um lado, Jesus veio com a natureza humana de Adão antes do pecado. Por outro lado, ele veio com a natureza humana de Adão depois da queda. Como vamos agora harmonizar essa questão? Será que existe contradição nesses textos? Bem, a questão que a gente precisa considerar é a seguinte: o que significa a expressão natureza humana caída ou pecaminosa? Porque aqui está o centro da discussão. Jesus veio com a natureza humana caída ou Jesus veio com a natureza humana não caída? Jesus tinha uma natureza humana pecaminosa ou Jesus não tinha uma natureza humana pecaminosa? É isso que nós precisamos entender. O primeiro ponto que precisamos entender é o seguinte: o que é pecado? O que é pecado? Veja aqui. 1 João, capítulo 3, verso 4, diz assim: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Então, a primeira dimensão do pecado diz respeito ao comportamento, a desobediência à lei de Deus. Quando você faz uma coisa que contraria a vontade de Deus. Isso aqui se refere ao comportamento, à prática do pecado. Isso é o pecado. Só que a Bíblia nos mostra que pecado é muito mais do que simples comportamento. O pecado diz respeito, ou se refere também, a uma condição interior. Vejam o que diz esse texto. Dentre outros, o salmista diz assim: eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. O que nós entendemos aqui? Que o pecado ele tem essas duas dimensões. O pecado comportamento. Uma pessoa, ela é pecadora porque ela cometeu atos pecaminosos. No entanto, se o pecado fosse só comportamento, uma criança que morre antes de pecar não precisaria de um Salvador. Mas a Bíblia diz que todos somos pecadores. Ou seja, o que nos torna pecadores não é a prática do pecado, e sim a maldade interior, a tendência para o pecado com a qual nós já nascemos. Se Jesus tinha a natureza pecaminosa, no sentido de ter herdado de Adão a tendência para o pecado, significa dizer que ele era pecador. Ainda que tenha tido um comportamento impecável, se ele tinha a natureza pecaminosa, biblicamente isso já é pecado. Então Jesus seria pecador também. Ou seja, sendo pecador, ele também precisaria de um Salvador. Portanto, admitir que Jesus veio com a natureza pecaminosa, no sentido de que ele tinha a tendência para o pecado, isso lança por terra toda a compreensão bíblica da pessoa e da obra redentora de Cristo. A implicação é a seguinte: Jesus veio para ser um exemplo para nós? Se o nosso conceito a respeito da vinda de Jesus é esse, então vamos entender que ele teria que ter vindo com a natureza pecaminosa, porque para ser um exemplo, ele tem que ter vindo na mesma condição que eu me encontro. Só que o plano da redenção, e isso está expresso no contexto da Bíblia, Jesus não veio apenas para ser o meu exemplo. Jesus veio para ser, acima de tudo, o meu substituto. Ou seja, Jesus precisava ter uma natureza humana perfeita, impecável, sem nenhuma inclinação para o pecado. O diabo não poderia ter nada nele, não apenas no comportamento, mas também na sua essência, na sua natureza interior. Só assim Jesus poderia ser o meu Salvador, porque a vida dele substitui a minha, da mesma forma como a morte dele substitui a minha morte como pecador. Então, vamos entender bem. Para ser o nosso Salvador, Jesus tinha que vir como homem, mas sem nenhuma contaminação moral de pecado. Contaminação física, sim, mas não moral. Só assim ele poderia ser, de fato, o nosso substituto. Como entender, então, aqueles textos aparentemente contraditórios? Eu li um texto que diz, que dá a entender que Jesus veio à semelhança da carne, como se ele tivesse natureza humana pecaminosa. Depois apresentei outros textos que mostram que Jesus veio com a natureza humana sem nenhum pecado. Existe uma contradição aí?
Eu quero lembrar para você a historinha do rei que eu acabei de contar. Para um, o rei disse, você tem razão. Para o outro, o rei disse, você também tem razão. Eu não quero dizer com isso que a Bíblia está em cima do muro e não define. Afinal de contas, Jesus veio com a natureza humana antes da queda ou depois da queda? Sabe? De certa forma, e eu quero que você me entenda bem, de certa forma, a Bíblia está dizendo para um e para outro, você tem razão, você também tem razão. O que é que você tem que entender? Se nós considerarmos o aspecto físico, Jesus veio com a natureza humana depois da queda. Claro, Adão tinha quase 4 metros de altura, Jesus veio milênios depois de séculos de degeneração da raça humana, Jesus veio com a estatura média do seu tempo. Jesus sentiu dor, Jesus sentiu cansaço, Jesus sentiu fome, Jesus sentiu angústia, Jesus sentiu tristeza. Características humanas claramente experimentadas por pessoas que sofrem a presença da existência do pecado. Então, nesse aspecto, no aspecto físico, Jesus veio com a natureza humana depois da queda. Agora, vamos fazer uma diferença. No aspecto moral, Jesus veio com a natureza humana de Adão antes da queda, porque ele veio sem pecado, sem nenhuma tendência para o pecado. Nós sempre devemos conservar em mente que a Bíblia ensina de forma clara que Jesus possui uma natureza dual, divina e humana. A natureza divina plenamente confirmada na Palavra de Deus, no Antigo e no Novo Testamentos. A natureza humana demonstrada claramente. E nós vimos aqui que a natureza humana tem esses dois aspectos. No aspecto físico, sofrendo a degeneração física da existência do pecado. No aspecto moral, natureza humana perfeita, sem pecado, sem nenhuma inclinação para o mal. Eu espero que o estudo de hoje tenha ajudado você a conhecer um pouquinho mais a respeito de Jesus. Por um lado, plenamente Deus. Por outro lado, plenamente identificado conosco, humano. Ele conhece as nossas contingências, o nosso sofrimento, com uma diferença. Ele é puro, veio sem nenhum pecado. É por isso que a vida de Cristo pode servir para substituir a minha vida imperfeita. E foi exatamente por isso, por ter tido uma vida perfeita, de plena obediência, que a morte de Jesus serve como pagamento pelos meus pecados e pelos seus pecados. Ricos e pobres, plebeus e nobres, diante do trono de Deus. Salvos, perdidos, santos, remidos, a face verão de Deus e se renderão. Reis de joelhos virão, louvando a Cristo. Ele é o amor, perfeito amor. Ele é o amor de Deus. Rios e vales, montanhas e mares, seu nome irão louvar. Maravilhoso, amigo grandioso, para sempre irá reinar e se renderão. Reis de joelhos virão, louvando a Cristo. Ele é o amor, perfeito amor.
de Deus. Agradecemos a Rafaela Pinho e Flávio Santos por essa linda canção. Bem, a grande verdade do estudo de hoje é esta. Deus, o Filho Eterno, encarnou-se em Jesus Cristo. Por meio dele foram criadas todas as coisas. É revelado o caráter de Deus, efetuada a salvação da humanidade e julgado o mundo. Sendo para sempre verdadeiramente Deus, ele tornou-se também verdadeiramente homem. Jesus, o Cristo. Foi concebido do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. Viveu e experimentou a tentação como ser humano, mas exemplificou perfeitamente a justiça e o amor de Deus. Por seus milagres manifestou o poder de Deus e atestou que era o Messias prometido por Deus. Sofreu e morreu voluntariamente na cruz por nossos pecados e em nosso lugar. Foi ressuscitado dentre os mortos e ascendeu para ministrar em nosso favor no santuário celestial. Virá outra vez em glória para o livramento final de seu povo e a restauração de todas as coisas. Esta é a verdade e eu creio nisto. Na próxima lição estudaremos sobre Deus, o Espírito Santo. E já vou dizer uma coisa, você não pode perder esse estudo fascinante que teremos no nosso próximo encontro.